Bom dia, que bom ter você conosco nessa sexta-feira, no nosso estudo bíblico, falando sobre o poder do Evangelho e hoje nós vamos falar sobre o episódio 5. Então, que você possa estar conosco nesse tempo precioso e aprendermos mais da palavra de Deus, amém? Amém, queridos. Muito bom estar com vocês hoje e nós vamos falar sobre seguidores e discípulos de Cristo. Amém. Eu e você somos seguidores e discípulos de Jesus, né? Que maravilhoso, que privilégio. Hoje nós vamos falar do poder que existe em ser um seguidor de Cristo. O privilégio de levarmos a semente que transforma pessoas, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que salva e que perdoa pecados. Isso é um privilégio ou não é? Você carrega dentro de você. Nós carregamos dentro de nós, né? Este poder. Existe um poder. Deus confiou em nós. Deus confiou em você e colocou dentro de você este poder. Aleluia, glória a Deus. E é muito importante nós compreendermos isso, que somos chamados a sermos seguidores e discípulos. E cada um vai ter o seu momento, o seu papel para que esse poder que se manifesta em vasos de barro, nós somos vasos de barro, mas dentro de nós existe um poder sobrenatural para a realização de milagres, para que o impossível aconteça. E quando nós falamos sobre isso, nós temos compartilhado e falamos sobre Atos capítulo 1, versículo 1, onde o escritor ele fala a Teófilo sobre o fato de que Jesus ele veio não somente fazer o que fez, mas veio ensinar seus seguidores, ensinar seus discípulos. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não somente a fazer, mas a ensinar. Então Jesus, ele nos mostrou o caminho para continuar o que ele começou. Ele concluiu a sua missão, nós iniciamos a nossa. E nós somos chamados a seguir seus passos, a seguir o seu exemplo, a seguir o seu modelo, ao ponto de nós dizermos: eu quero ser como Jesus. Às vezes as pessoas, às vezes nós ficamos perdidos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber nosso propósito, sem saber minha missão. O que nós devemos fazer na vida? Nós devemos seguir um modelo. Amém. Nós temos um modelo, nós temos uma inspiração que é Jesus. É uma inspiração, é lógico que Deus ele não quer que você morra, né? Vá lá e morra numa cruz. Jesus já fez isso. Já fez. Mas ele é o nosso modelo em todos os aspectos. Em Cristo nós encontramos o modelo para sermos pais, para você ser mãe, para você ser um empresário, para você trabalhar, modelo na vida. E nós, quando olhamos para Jesus, o que ele ensinou e o que ele fez, olha, duas coisas importantes. Poderosa, né? Duas coisas importantes. Jesus fez e ensinou. E eu e você só traremos a plenitude do destino que Deus tem para nós quando nós começarmos a observar. Jesus ele é o modelo completo, ele é a nossa inspiração. Então quando você usa Jesus como modelo para a tua vida, talvez você diga: mas eu não quero ser um pastor, eu não quero ser um líder. E Jesus não é modelo e inspiração somente para pastores, somente para líderes. Não, é para todo o cristão. Amém. É para todo aquele que quer tirar de dentro de você a plenitude de Deus, explorar as melhores coisas dentro de você. Aquilo que André falou é verdade. Descobrir, né, pelo que ele fez e pelo que ele ensinou. E ele deixou princípios, deixou ensinamentos, deixou mandamentos para nos nortear nessa caminhada, nessa jornada de uma vida onde nós vamos tê-lo como um exemplo, como uma inspiração e sermos seus seguidores e discípulos dele.
Atos, versículo 2 do capítulo 1, ele continua dizendo: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus, ele deixa então para os apóstolos, ele deixa para mim, ele deixa para você mandamentos, ensinamentos, dizendo: vocês são a resposta que o mundo precisa. Vocês vão carregar dentro de vocês ensinamentos, instruções que vão mudar a vida da humanidade, vai mudar a vida das pessoas. Que maravilhoso isso! Nós carregamos dentro de nós um poder, por isso que a Bíblia diz que aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe o poder de ser feito filho de Deus. E aí Jesus então deixa seus ensinamentos, deixa seus mandamentos pelo Espírito Santo para nos dizer que nós carregamos dentro de nós esse poder que vai mudar não só a nossa história, mas a vida de outras pessoas. Você sabia que existe um poder sobrenatural dentro de você? Não é só dentro do bispo. Glória a Deus. Tira, não é dentro da bispa. Não é. Não é dentro de um pastor. Às vezes nós olhamos e dizemos: que pessoa consagrada, que poder que acontece. Quando essa pessoa ora, milagres acontecem. Mas sabe por que o milagre acontece? É porque eu quero te dar algumas chaves. Agora eu vou te dar algumas chaves, mas simples e basicamente. É quando a pessoa ela libera a fé dela, qualquer pessoa. Jesus disse: qualquer um. Não existe mais aquela um padrão, uma pessoa que ela é específica, uma pessoa especial. Você é especial. Amém. O que nós queremos com esse estudo é mostrar para você que você é especial. Amém. Que existe, quando você recebe a Cristo, o poder dentro de você. Amém. O poder não é meu, o poder não é da Andréa, o poder não é da igreja, o poder é do Evangelho. Amém. Agora o Evangelho está dentro de nós. É por isso que as pessoas olham e vinculam uma coisa com a outra, mas o poder é o Evangelho. Por isso que quando nós liberamos o Evangelho, falamos, oramos, os milagres acontecem, mas não é porque é você. Não depende de você, não depende do quanto você ora, não depende do quanto você jejua, amém, não depende da sua força, não depende de um dom seu. Ele é o poder de Deus e ele opera. Amém. Opera. Então, dentro de você tem cura. Por isso que você pode orar pelos que estão doentes e milagres vão acontecer. Vamos fazer um desafio, queridos? Deixa Deus usar você no teu trabalho. Amém. Deixa Deus usar você na tua casa, tua família. Na tua família. Se disponha e diga: Jesus, ele pode dar vida. Amém. E faça uma oração simples, pedindo para Deus a cura e liberando essa fé sobre a pessoa, né? Amém. Deus a chave é, né? Qual é a chave? Deus age na simplicidade das nossas orações, que são feitas de todo o coração. Amém? E uma chave maravilhosa que nós temos para que esse poder venha à luz, que nós possamos manifestar tudo que existe dentro de nós acerca do Evangelho, é quando nós também descobrimos quem Deus é. Quando nós caminhamos nessa busca de saber quem Deus é. Né? E aí, quem Deus é para você? E eu lembro que quando eu era bem mais jovem, né, uma tia minha, já cheia da presença de Deus, com conhecimento, e eu sempre vivia perguntando para ela, né? Mas quem Deus é? Jesus é filho de Deus. E Deus é filho de quem? E bastava conhecer o Filho para conhecer o Pai. E foi isso que Jesus falou. Se vocês me conhecerem, se vocês descobrirem quem eu sou,
vocês vão descobrir quem é o Pai e tudo que Ele colocou dentro de vocês pelo Evangelho, pela palavra lançada. Isso é poderoso demais. João capítulo 14, no versículo 8, a palavra diz assim, um momento onde um discípulo falou isso para Jesus. Como que nós vamos conhecer? Como nós vamos descobrir isso? Saber quem é Deus, a manifestação desse poder todo, como isso funciona? E aí diz assim, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Meu Deus. Quem me vê a Felipe, mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Glória a Deus. Jesus estava falando há tanto tempo. Maiores obras, né? Maiores obras. Então Jesus fala, vocês querem conhecer o Pai? Olhem para mim. Vocês querem a manifestação do poder do Pai? Se disponham a fazer o que eu me disponho a fazer, porque vocês, quando fizerem isso, não vão fazer só o que eu faço. Vocês vão fazer obras maiores. Meu Deus. Por quê? Porque não somos nós que fazemos. Não somos nós. Não é você. Você só precisa deixar fluir o poder de Deus em tua vida e a primeira chave é conhecer quem Deus é. Amém. E a maneira de você conhecer como Deus é olhar para Jesus. Estudar, e é o que nós estamos fazendo. Quando você olha os ensinamentos de Jesus, como Jesus se comportou, seus valores, suas verdades, nós começamos a conhecer o Pai. Amém. Começamos a conhecer a Deus. E isto começa a tirar o melhor de dentro de nós. Há um tempo atrás nós já lemos um texto que diz que Deus colocou dentro de vasos de barro tesouros preciosíssimos. Amém. Como a Bíblia diz, cura de doentes, libertação dos oprimidos, a bênção. Quantas pessoas às vezes estão entrando em caminhos enganosos de destruição e você tem a verdade. E o que você precisa fazer é ensinar aqueles que têm sede. Amém. Aqueles que querem. Amém. Aqueles que buscam, né? O que faz o cristianismo é mais do que uma religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é muito mais do que uma religião. Não é uma filosofia de vida. É um estilo de vida. Não é uma filosofia. Não pode ser uma filosofia para nós. Filosofia tem muitas coisas. Tem muitas por aí. Tem muitas crenças. Muitos caminhos. Agora só existe um caminho que te leva a Deus. Só te leva uma verdade. Amém. E é algo que é maior do que a religião. O que faz? Eu estava compartilhando ontem. É interessante. O mundo tentou matar, viu Jesus, foi confrontado pelo amor de Jesus, pela sua misericórdia. O mundo rejeitou Jesus, matou Jesus, Jesus ressuscita. E aquela coisa, né? Eles dormiram com Jesus morto. 3 dias depois, Jesus ressuscita. Aleluia. E quando eles olham, é como você corta uma árvore e depois de 3 dias depois você vai lá, tem 10.000 árvores daquela que você cortou. É o que aconteceu. Hoje, nós somos milhares. E isso faz é maior do que uma religião. Amém. Mateus capítulo 28, a Bíblia diz, portanto, ide, fazer discípulos. O
que nós estamos fazendo hoje aqui? E é o que Jesus pede para você fazer. Faça discípulos. Discípulos de Jesus. Amém. Em todas as nações. Lá em Caxias do Sul. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os. O que nós estamos falando para você? Ensinando você. Amém. Dizendo que você é especial. Dizendo que você carrega a semente de restauração de famílias. A semente de cura de doentes. Nós somente oramos e Deus opera no momento certo, na hora certa, conforme as pessoas. E a Bíblia diz, ensinando-os a que? A guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias. Sabe o que acontece agora? Mataram Jesus? Agora Jesus está dentro de nós. Glória a Deus. Jesus vive em milhares. Mataram um Jesus e Jesus nasceu e hoje existem milhares. Jesus está em todos os lugares. Jesus está no seu trabalho através de você. Amém. Já pensou? Jesus, tentaram matar ele lá em Jerusalém e hoje ele está em todo mundo. Está em todo mundo. Está na sua casa, está no seu trabalho, está na escola, está no trânsito. Em você. Todos os lugares, aonde houver um cristão, alguém que segue seus ensinamentos, então ele vai estar, alguém que recebe da sua presença como Senhor e Salvador, aonde estiver. Então, quando nós falamos sobre sermos seguidores e discípulos, o poder do Evangelho, então, ele se manifesta quando nós conhecemos a Deus, quando nós compreendemos que o cristianismo, ele não é somente uma religião. Nós temos a nossa fé, sim, a manifestação da nossa fé, mas é muito mais do que isso, porque somente Jesus veio em carne, somente Jesus morreu, somente Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. E para essa manifestação também nós precisamos conhecer o plano de Deus, conhecer a Deus, compreender que o cristianismo é mais do que uma religião e conhecer o plano de Deus. Porque quando nós conhecemos, nós compreendemos qual é o nosso lugar nele. Que o nosso lugar nele não é simplesmente receber a palavra, sermos curados e permanecermos com tudo isso somente para nós. Deus quer que você seja um rio que flua. Você receba, mas você transborde. Você receba a bênção e abençoe. E não é ser eu volto a falar, não é ser um pastor, não é ser um líder. É ser um cristão. É ser um cristão, uma pessoa. Agora, entenda algo. Qual é o endereço de Deus? Se alguém te perguntar, fala assim, qual é o endereço de Deus? Boa. Onde Deus mora? Se você fosse lá em Gênesis e perguntasse para Adão, Adão ia dizer, Deus mora aqui no Éden. Eu acho que ele mora aqui. Se você perguntasse para Moisés, ele dizia assim, ele ia dizer, né? Olha, eu não sei exatamente onde Deus mora, mas todas as vezes que eu faço um altar e faço um sacrifício, às vezes Deus se manifesta e às vezes Deus não se manifesta. Se você perguntasse para Salomão onde Deus mora, ele ia dizer, eu construí um templo e ele falou que ia morar aqui. Se você chegar hoje e perguntar onde Deus mora, qual é o endereço de Deus? Qual é o endereço de Deus? Qual? O endereço de Deus é você. Aleluia. Ele está em mim. Amém. Gente, você tem a compreensão disso? Eu quero que você compreenda, porque isso, compreender que Deus está dentro do ser humano. Aleluia. Dentro de alguém falho, pecador, Deus mora dentro de mim, dentro de você. Esse é o endereço de Deus, esse é o lugar da moradia dele hoje. Esse é o lugar. Você já imaginou, já pensou que nós estamos buscando onde? Às vezes as pessoas falam, onde é o céu, né? Onde Deus mora no céu? Onde está Deus? Onde está Deus? Deus mora no céu? Onde está o céu? Querido, Deus mora dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Amém. Habita em você. Quando você começa a entender essa verdade, quando você começa a compreender isso, as coisas começam a ficar diferentes na tua vida. O melhor de Deus começa a fluir.
você começa a se tornar uma pessoa totalmente diferenciada. Você se torna mais confiante. Sua postura, né, em relação à vida muda totalmente. Imagina, dentro de mim habita um Deus todo-poderoso, e não é um Deus, é o Deus, o único todo-poderoso. Então, quando nós conhecemos o plano de Deus, nós vamos compreendendo essa verdade, que Deus confia em nós, que Deus nos ama, que Deus habita dentro de nós, e Ele habita dentro de nós para se manifestar em nós e através de nós, usando as nossas vidas. E nós precisamos crer nisso, confiar nisso, que é mais do que para nós, mas é para nós e em nós, porque Deus vai usar as nossas vidas. E não é uma fé passiva ou uma fé que não tem atitude. Uma fé morta. Uma fé morta. Existe a fé que é morta, né? Existe a fé viva, como a Bíblia mesmo em vários textos fala sobre a viva esperança. Existe esperança morta? Existe. Existe fé morta? Existe. Assim como existe fé viva, assim como existe esperança viva. E a fé, ela é viva quando ela é seguida de obras. Quando nós oramos, quando nós acreditamos, quando nós confiamos, mas quando nós agimos, quando nós fazemos algo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 18: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ele está dizendo, crer. Muitas pessoas creem, a maioria das pessoas creem, inclusive os demônios creem. Eles creem e eles estremecem. Amo esse texto. Eles têm medo, eles tremem de medo, porque eles sabem quem é Jesus, quem é Deus. Eles têm a revelação disso. E eles tentam roubar essa revelação. Por isso que é tão importante ensinar. E Jesus falou assim, ensinai, fazei discípulos e ensinai tudo o que eu estou ensinando para vocês. Ensine que as pessoas carregam dentro de si, aqueles que creem em Cristo, o poder Amém. Do Evangelho, o poder do perdão, da salvação de uma alma, da libertação das pessoas, do fluir do melhor de Deus de dentro de você. O melhor de Deus vai fluir de dentro de você. Você vai se tornar Amém. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa brilhante, uma pessoa inspirada, uma pessoa com autoridade. Você vai andar na rua diferente. Você vai viver na sua casa diferente. Amém. Você vai trabalhar diferente. Você vai para a escola, para a faculdade diferente. Você vai trabalhar na tua empresa diferente. Você está seguro. Você está certo. Você vai com autoridade. Às vezes as pessoas pensam, mas será que eu consigo? O inimigo trabalha muito destruindo a tua imagem, colocando um peso tão grande no teu coração de que somente pessoas especiais que podem fazer isso. E não. Quando nós cremos e começamos a viver dessa forma, tudo começa a mudar. Descubra a honra que é levar o Espírito Santo dentro de você. Descubra, né, como é ser usado pelas mãos poderosas de Deus. E você vê milagres extraordinários acontecendo. E não foi você, Deus só usou você, você só serviu de instrumento. Nós somos o corpo e Deus é o Espírito. E quem opera é o Espírito. Amém. Por isso, deixa Deus usar você. Se você não estava permitindo isso pela falta desse entendimento, comece hoje. Faça hoje. Fala, Deus, usa a minha vida na minha casa. Usa a minha vida no meu trabalho. Usa a minha vida em uma célula. Usa a minha vida como um hospedeiro que recebe os pequenos grupos, né, para receber da palavra. Fala, Deus, usa a minha vida, mas tenha uma fé ativa, uma fé viva, uma fé com obras. E aí você vai, com certeza, agir de uma maneira diferente. Quando nós recebemos a Cristo, nós voltamos para nossa casa, mas não voltamos para a mesma vida.
Quando nós recebemos a Cristo, voltamos para o trabalho, mas não voltamos para a mesma vida. Muito importante esse entendimento. Nós vivemos para uma nova vida, que inclui vivemos para a manifestação desse poder, do que Cristo fez na cruz. Hoje, quero fazer um desafio para você. Você vai trabalhar, você vai se relacionar com as pessoas. Faça algo diferente hoje. Amém. As pessoas estão sofrendo, as pessoas precisam de um milagre. Só se disponha. Amém. E diga, posso orar por você? Jesus, ele morreu no teu lugar. Amém. A Bíblia nos diz que aquele que morre numa cruz, ele é maldito. Ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Era para mim e para você estarmos sofrendo, mas você não precisa sofrer mais. Receba Jesus. Às vezes as pessoas pensam, é simples. Jesus sofreu em nosso lugar. Tanto economicamente, financeiramente e emocionalmente. E quando eu recebo Cristo em minha vida, tudo muda. Amém. Quando eu entendo, quando eu compreendo, Jesus entra no meu coração. Jesus é uma oração simples. E você pode ajudar alguém que está sofrendo hoje. Não é saindo de porta em porta ou fazendo algo terrível. Não, algo difícil. É algo simples. Sempre tem alguém com lágrimas nos olhos. Amém. Do nosso lado. E nós só precisamos dar o ombro para essa pessoa e falar do amor de Jesus, como Jesus morreu por ela, como Jesus sofreu por ela, e se ela receber Jesus, Jesus não somente dará a salvação eterna, mas também vai intervir na vida pessoal dela, e Jesus intervém na sua vida. Amém. Quando você começa, preste atenção ao que eu vou ensinar agora para vocês. Você aprende ensinando. Amém. Você fixa o ensinamento. Quando você fala, quando você fala daquilo que você tem aprendido, isso começa a se tornar carne dentro de você. Começa a se tornar vida, começa parte de você. Como é importante nós praticarmos. Tiago, capítulo 1, verso 23 ao 24, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, mas vai logo e se esquece de como ele era. Você vai para a tua vida hoje, mas não vai mais para uma vida normal. Agora você vai praticar, você vai Amém. Falar, você pode, deixa Deus sair através de você. E quando você fizer isso, você não somente vai abençoar pessoas, mas a Bíblia fala que algo vai acontecer com você. Amém. Algo vai fixar em você. Você não vai mais se esquecer dessa verdade, essa verdade vai estar permanentemente em tua mente, em teu coração, e isso vai fazer toda a diferença. Às vezes as pessoas dizem, mas eu me esqueço do que foi falado, eu me esqueço da verdade de Deus, eu me envolvo com meus problemas e logo os meus problemas estão fixados em minha mente, fixados na minha vida, e aí a pessoa não muda, nada acontece. A tua vida muda quando você se torna praticante, Amém. Ensinante. Então quando o inimigo ele trava exatamente aqui nas pessoas, o inimigo ele trabalha para mostrar os defeitos do vaso de barro. Você tem duas opções. Ou você vai olhar para os seus defeitos, ou você vai olhar para o poder do evangelho que tem dentro de você. É muito fácil olhar para nossas falhas. Porque se você olha para a sua falha, logo você vai ficar paralisado, você não vai fazer, você não vai praticar. E se você não pratica, você esquece tudo. Se você esquece, a semente é roubada, ela não tem mais ação em tua vida. Percebe por que muitas pessoas recebem o evangelho e esse evangelho não se torna poderoso na vida dela, não tem ação? Por quê? Porque nós acabamos, deixando, esquecendo, não vivemos isso no nosso dia a dia. Então comece a viver
isso no teu dia a dia. Não seja tímido, seja Amém. ousado, seja ousado em nome de Jesus. Amém. Então, seja praticante. E eu estava lembrando, é como quando nós fazemos um curso, aprendemos algo novo, se você não colocar em prática, né? Ou você fez uma faculdade, não exerce no teu ramo, vai tentar lembrar do que você estudou, se você não praticou, esquece. Então, Quantas coisas você já se esqueceu da escola, né? Às vezes muitas. nossas filhas vêm para nós, como é que faz essa equação aqui, pai? Sou professor também, mas eu parei de ensinar matemática, eu parei de ensinar biologia, eu esqueci a maior parte das coisas. Maior parte, não faz parte da minha vida aquilo lá mais. É algo natural que acontece quando nós não praticamos. Por isso que Jesus ele vem e ele ensina não somente a crer, mas ele ensina a praticar. E ele fala, vocês precisam praticar e dar daquilo que vocês têm recebido. Agora tem uma pergunta interessante. O que vai fazer as pessoas acreditarem naquilo que você fala? O que, meu pai? Isso é muito forte. O que vai fazer as pessoas acreditarem que Jesus as ama, que Jesus, ele é o Todo-Poderoso? Como? Quando nós nos deparamos com a verdade de que Jesus é o único que morreu, que veio em carne, que morreu, que ressuscitou. Ao longo da história, é muito importante, por isso que é tão importante estudar, aprender, porque ao longo da história vem se comprovando a veracidade do que a Bíblia diz. Cada dia a ciência se conecta com a fé e prova que o que está na Bíblia é verdadeiro. E quando nós falamos sobre falar do amor de Deus, falar do poder do Evangelho, o que valida o nosso testemunho é a verdade da palavra de Deus. Porque Jesus veio em carne, Jesus viveu entre nós, ele morreu e ressuscitou. E existem as evidências, cada dia vai se comprovando que esse fato foi real, que ele aconteceu. E isso valida o nosso testemunho, não é? Exatamente. Outra coisa que valida o nosso testemunho são os milagres. Milagres. Gente, milagres e milagres. Milagres extraordinários. Milagres não são coincidência. Não. O que às vezes a pessoa pensa, é uma coincidência, você orou e a pessoa estava lá para morrer. E foi orado e aconteceu um milagre. Lembro de um testemunho agora de um irmão da igreja que sofreu um acidente trabalhando em um torno mecânico. Ele explodiu e bateu na cabeça dele. Boa parte da massa cefálica dele foi perdida do cérebro. E eu fui visitá-lo no hospital. Quando eu olhei, ele estava praticamente vegetando, a esposa desesperada, os filhos chorando na igreja, e o médico dizendo, olha, é impossível, aos olhos da medicina, é impossível ele ser restaurado. Se ele viver, provavelmente terá muitas sequelas. E hoje, depois de muita oração e liberação do Evangelho, ele é uma pessoa saudável. Graças Deus a Deus. o restaurou, Deus o transformou. Cristiano Dalaine, nosso querido irmão. Glória a Deus. Amados, milagres. Milagres de pessoas que tiveram câncer e foram curadas. Milagres, os milagres confirmam essa verdade. O nosso testemunho acerca do Evangelho, desse poder. Lembrei também a minha irmã, quando ela nasceu com uma mancha no cérebro. Constatado em exames, começou o tratamento e depois de muita oração, crendo nesse poder, Deus fez um milagre e desapareceu aquela mancha. Ela teria que tomar remédio a vida inteira, senão ela teria convulsões, ataques epiléticos, e Deus a curou. Deus usou a minha mãe, que recebeu de Deus, creu no que ela recebeu, e a minha irmã foi curada. Foram feitos exames e a mancha desapareceu. Amor, sua mãe é pastora? Não.
Sua mãe é uma líder? Não. Sua mãe é alguém assim que fala, olha, é uma pessoa que Uma diaconisa, uma ela obreira? ora 10 horas por dia? Não. Não. Mas é uma mulher de fé. Uma mulher Simples. que crê em Deus e que pratica a fé que ela tem. E a minha irmã totalmente curada. E o que a medicina vai contestar a respeito do que não pode explicar? Os milagres, eles validam o nosso testemunho. Então, Deus, ele se manifesta em nós e através de nós. Por isso, deixa Deus usar você. Esse poder que ressuscitou Jesus, é o poder que está vivo dentro de mim e dentro de você. Ore por alguém hoje. Amém. Abençoe uma pessoa com a palavra de Deus. Amém. Fale que Deus a ama e que Jesus morreu e levou os pecados dela. Amém. Fale que Jesus levou suas doenças, suas dores. E quando você libera isso, querido, a bênção vem para você. Existem muitos milagres. Você começa a transbordar, você começa a fixar isso em sua vida e você começa a amadurecer e a crescer no Evangelho. E quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em nós. Aleluia. Efésios 1, 20 e 23 diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus, aleluia. Esse é o poder do Evangelho, quando nós somos seguidores, quando nós somos discípulos de Jesus. Então, creia nisso. E para que nós o sejamos, o primeiro passo é receber Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. E se você ainda não fez essa oração simples, talvez você diga, mas eu creio em Deus, eu tenho fé. Mas você já fez essa oração simples? Ela faz muita diferença no mundo espiritual e no nosso coração. Então, faça essa oração agora comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu te convido nesse momento a entrar na minha vida. Seja o meu Senhor. Seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. Seja o meu Salvador. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida. No livro da vida. Amém? Amém. Simples assim, mas poderosa. Creia, Jesus entrou no seu coração porque você o convidou. E venha fazer parte, venha pertencer à família Sara, a família cristã mais próxima de você. Aprenda, receba de Deus e deixe o poder de Deus se manifestar na sua vida. Quero te dar uma chave que vai mudar a tua vida, que é ela. Amém. Você aprende o que você faz. A sua maturidade é definida pelo que você sabe fazer. E você vai... Como que eu aprendo, Edmilson? Fazendo. Como que eu aprendo a orar? Como eu aprendo a liberar este poder que Deus colocou dentro de mim? Fazendo. Ore, abençoe, libere o poder, libere a cura, libere a bênção, libere a salvação. Amém. É simples. Faça. Não seja tímido, seja ousado. Amém. Aproveite as oportunidades que vão surgir no teu dia. No teu dia. E tenho certeza que você vai se sentir tão bem. Você vai se sentir uma outra pessoa. Amém. O melhor de Deus dentro de você vai fluir. Amém. Em nome de Jesus. Nós aprendemos o que fazemos. Aprendemos o que fazemos. Muito bom esse momento com vocês. Nós estamos encerrando agora. Fica a nossa gratidão a todos que estiveram conosco ao vivo, aqueles que vão se conectar depois. Tenha sede, aprenda de Deus. E fica a nossa gratidão a todos vocês que são fiéis a Deus, que têm mantido a obra de Deus, são parceiros de Deus, creem na obra missionária, investem na obra missionária, têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, têm abençoado o reino de Deus, tem pago conosco, a parcela da aquisição do nosso tempo, tem mantido
a obra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique infinitamente mais na sua vida e na sua família. Amém? Eu quero terminar fazendo uma oração por você, para que Deus use você. Amém. Para que Deus faça de você esse instrumento maravilhoso. Amém. Em nome de Jesus. Dizendo que você saiba que você é especial, que Ele ama você, que você é extraordinário, que Ele confia em você. Ele colocou o Espírito dele dentro de você. O Espírito no nosso corpo, o Espírito Santo em nosso corpo nos torna um cristão. O que torna um cristão? O que faz você de um cristão? É quando você recebe o Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelas pessoas que estão conosco agora. Sim, meu Pai. Muitos precisam de um milagre. E o milagre está dentro deles. O Espírito Santo mora dentro deles. Amém. O Deus vivo mora dentro de nós. Amém. Aleluia. Que essa revelação esteja permanente em seu coração. Amém. Papai, que ele, ela, possa ser usado pelo Senhor nesse dia. Amém. Em nome de Jesus. Deus, mostra para essa pessoa que está nos ouvindo agora o quão importante ela é. Amém. O quão poderosa ela é no Senhor. Amém. O poder que ela carrega dentro dela. Sim. E nós liberamos agora, papai, o poder do Evangelho, a cura sobre os doentes, a restauração sobre os oprimidos, cativos, feridos de alma, em nome de Jesus Cristo, Pai. É no nome de Jesus que eu libero a cura física sobre aqueles que estão doentes. Amém. É no nome de Jesus que nós liberamos a saúde e a alegria sobre a vida emocional das pessoas. Amém. É no nome de Jesus que eu abençoo esse dia, o seu trabalho. Amém. É no nome de Jesus que eu libero o poder do Espírito Santo que habita dentro de mim e que habita dentro dessa pessoa. Seja liberado agora, que os milagres aconteçam. Em nome de Jesus. Que os milagres aconteçam. Amém. Que a cura flua. Amém. Que a transformação venha, que a restauração venha, em nome de Jesus Cristo. Receba a paz. A paz daquele que conhece que Deus está com você. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. No nome de Jesus. Que poder, que maravilhoso. Glória a Deus. Deixa Deus te usar também hoje, viu? Amém. Você tem coisas na sua vida que será transformada quando você começar a praticar isso. Amém. Deus te abençoe e te dê um dia com grandes oportunidades. Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Amém.